Boa noite, estamos iniciando a temporada 2011 do programa Em Off e nós vamos começar discutindo a respeito das negociações do governo Dilma para o preenchimento dos cargos no primeiro e segundo escalões. Normalmente, início de governo, acontece essa disputa, principalmente entre os partidos aliados. E nós convidamos para conversar a respeito do assunto no programa Em Off o deputado federal pelo PT pernambucano e também líder da bancada do PT na Câmara Federal, Fernando Ferro. Deputado, a gente agradece o seu atendimento ao convite da nossa produção e eu perguntaria inicialmente, é normal essa disputa entre partidos aliados em começo de governo por esses cargos no primeiro e segundo escalões? Bom, é natural. Boa noite nossos espectadores. É natural no começo, né, no início do governo, após uma disputa política como essa, onde vários partidos contribuíram nessa coligação, é natural que esses partidos que tiveram a responsabilidade de participar do processo eleitoral se sintam no direito também de reivindicar espaço no governo, e é lógico que tenham espaço no governo, é natural também. Então vejo isso como uma coisa perfeitamente própria da formação do governo nesse momento, e além disso reconheço que ninguém governa um país desse tamanho com apenas um partido. É preciso haver, de fato, uma distribuição de responsabilidades e haver um compromisso com o governo de todos aqueles que participaram do processo eleitoral e da sua vitória. Então, acho isso natural. É evidente que todos querem o máximo de espaço. O que nós temos que fazer é exatamente fazer uma negociação que permita essa distribuição mais equitativa, mais justa, para poder dar responsabilidade aos diversos partidos nesse processo. Mas o senhor não acredita que está havendo um pequeno exagero do PMDB? Porque, por exemplo, no primeiro escalão já houve uma queixa geral do PMDB. Agora, no segundo escalão, também o PMDB no foco aí dessas arestas. Será que o PMDB não está exagerando um pouquinho? Eu acredito isso a uma ansiedade por participar do governo. E também acho que, como natural, que todos queiram o máximo de espaço político no governo. Agora, é evidente que nós temos que ter o bom senso e a responsabilidade de compreender isso como uma negociação política que envolve alguns critérios, né, para serem observados. Além da afinidade política, do compromisso político, nós temos que ter a competência técnica das pessoas para ocuparem os cargos. E temos que ter também a autoridade moral e ética para cumprir essas funções, porque nós sabemos da responsabilidade de governar e do que significa assumir uma responsabilidade dessa. Porque uma vez no governo, não sou mais de partido A, B ou C, eu sou do governo, de toda essa coligação. E qualquer erro, como qualquer virtude, naturalmente deve ser creditado a esse governo. É por isso que tem que se ter todas essas preocupações para que o preenchimento desses cargos observem esses critérios para a boa governança, né, e para o espírito republicano que deve ter na nossa ação de governar. Foi assim também no governo Lula, na questão do vice? O partido do vice cobrou dessa forma? Não, havia uma diferença, né? Eu acho que o vice-presidente José de Alencar é uma pessoa extremamente especial para todos nós. E nós sabemos o papel que ele desempenhou naquele governo. Havia uma diferença, o partido era um partido menor e, de certa maneira, o PMDB, com a dimensão que tem, se sente no direito e na obrigação de cobrar mais espaço, como já tem, inclusive, pelos ministérios que dispõem. Agora, é evidente que as disputas internas dos partidos também aparecem nesses momentos. Eu diria que tem descontentamento até dentro do Partido dos Trabalhadores, mas isso não é motivo para que se crie qualquer ambiente de tensão ou de preocupações no início do governo. Eu reconheço como normal as pretensões, mas nós temos que ter a responsabilidade de reconhecer o começo do governo, dar esse crédito de confiança para a nossa presidenta, para que ela possa, a partir do início do governo, desenvolver suas atividades, suas funções
E como consequência, nós saberemos se a equipe vai ser mais perene ou se vai ser necessário mudanças a médio prazo. Então, agora é preciso que nesse momento tenhamos esse senso de responsabilidade para não confundir as nossas pretensões individuais ou partidárias com um projeto coletivo que fazemos parte dele. Já que estamos falando aqui do governo Lula também, José Alencar, como analisar essa era Lula à frente do governo do país? Primeiro, eu acho que nós temos a computar o grande momento econômico que o país vive de desenvolvimento. E é um desenvolvimento que acontece com características diferenciadas porque provoca o crescimento econômico, mas com distribuição de renda e de riqueza, melhoria da qualidade de vida da população, uma ação que integra o país, né? Esse o papel do Nordeste hoje toma uma importância pelo crescimento diferenciado da nossa região, e hoje nós podemos dizer que o Nordeste abre um novo ciclo de oportunidades. Além disso, é um governo que tem uma presença internacional extremamente marcante. A nossa diplomacia e o presidente Lula, que foi tão criticado porque comprou o avião, que disseram, e que ele disse, eu vou ser alguém que vai mostrar o Brasil lá fora. Ele fez isso com muita competência. Em todos os fóruns internacionais, ele sempre pontuou como uma liderança que se impôs sem nenhuma arrogância, mas com a dignidade que exerce o cargo de presidente e a importância de um cargo de um país de 190 milhões de habitantes e que hoje é uma das nações referência no mundo, graças a essa ousadia desse presidente e do seu governo que definitivamente colocou o Brasil no cenário político internacional. Isso é uma outra conquista. Além do mais, eu acho que nós temos um dado extremamente importante que é de ordem cultural, né? A presença de um trabalhador, de um operário governando uma nação como a nossa é uma lição para todos, que mostra que a oportunidade para todos é possível nesse país e que fecha esse ciclo com a eleição de uma mulher para a presidência da República, né? Pela primeira vez na história desse país. Então, são uma série de fatos extremamente inovadores, ousados, criativos, e eu digo importantes, que fazem com que esse presidente saia com 87% de aprovação. Não é à toa que, mesmo com uma série de críticas de setores da imprensa, esse governo sai com aprovação recorde e inusitada em escala nacional e, diria, mundial, né? Então, acho que esse governo definitivamente entrou para a história do país e abriu um ciclo de crescimento que pode ser o diferencial que vai transformar o Brasil numa das 5 potências econômicas nos próximos 10, 15 anos. O senhor falava agora há pouco da questão do desenvolvimento da região Nordeste. O Nordeste desenvolveu mais do que o país nesses últimos anos, o estado de Pernambuco se desenvolveu até mais do que o Nordeste, mas por conta disso houve uma queixa geral de outras regiões, Sul, Sudeste, reclamaram muito essa questão. Como é que o senhor vê essa questão aí no governo Lula? A nossa região foi realmente beneficiada em detrimento de outras regiões? Não, eu acho que nós temos que tratar os desiguais de forma desigual. Você não pode tratar o Sul, Sudeste igual ao Nordeste. O Nordeste tem que ser tratado diferenciadamente, porque senão a gente não quebra essa diferença regional, os desníveis regionais. E eu acho que o Sul e o Sudeste não têm reclamação, não tem motivo para reclamar, porque também cresceram. Foram regiões que cresceram menos do que nós, porque acumularam ao longo do tempo situações privilegiadas do Estado brasileiro em relação a elas. Eu acho que está se começando a reparar uma injustiça histórica com a região Nordeste no governo do presidente Lula. E tem que tratar de forma desigual mesmo, desigual para melhor, porque senão não reduz a desigualdade. Se tratar todo mundo igual, vai ficar essa desigualdade permanecer para sempre. Nós temos que ser tratados de forma desigual, positivamente, mais do que eles, para poder diminuir essa desigualdade. E para diminuir essa desigualdade significa que o quê? Um crescimento mais ordenado, mais oportunidades, menos êxodo e menos imigração interna e menos preconceito. Porque é que nós somos tratados de uma maneira preconceituosa por outras regiões? Por causa das nossas condições de pobreza, o nosso drama social ao longo do tempo. Esse governo começa a recuperar e tratar essa região de uma forma diferenciada. Hoje nós estamos trazendo gente de outras regiões do país para vir trabalhar aqui. Quer dizer, a migração hoje, o pau de arara mudou de direção.
não é mais um pau de arara, é um avião de arara, assim, vamos comparar, né? Estou brincando aqui com essa fala, mas é uma mudança, a imigração mudou de rota, porque exatamente tem oportunidade de emprego aqui. E é bom que isso aconteça. É bom que isso aumente, porque só assim o país será uma democracia com mais igualdade e com mais oportunidade e um sentimento de nação, e não de país dividido, fracionado por desigualdades sociais e regionais. Hoje a gente vê que, apesar desse desenvolvimento, ainda há uma discrepância muito grande em relação ao montante, né? Boa parte da fatia do orçamento do país e do PIB do país está na região sul, nas regiões sul e sudeste. O senhor acredita que dá ainda para reverter essa situação? E num governo de Dilma, que não é uma pernambucana, por exemplo, não é uma nordestina? Olha, eu não só acredito, como vamos lutar para isso. Isso tem que ser feito, né? O Brasil começou pela região nordeste. Nós já fomos o polo mais avançado da economia do país no começo da nossa formação enquanto Estado, enquanto nação. Então nós temos que obrigatoriamente lutar por isso. E acredito que a presidenta Dilma tem esse sentimento. Esse compromisso ela afirmou aqui, que continuará dando o tratamento que o presidente Lula deu à região Nordeste. Ela tem esse compromisso e eu acho que ela tem essa obrigação política, ética, moral em relação à região Nordeste. Porque dos 12 milhões de votos de diferença que ela colocou, 10 milhões foram aqui da região Nordeste. Então essa região tem uma gratidão com esse reconhecimento dessa população do país. Diria que tem uma dívida com a região? Eu diria que o Brasil tem uma dívida com o Nordeste. E nós estamos, acho que, buscando resgatar essa dívida. Porque se não fizermos assim, nós jamais seremos um país desenvolvido. Nós queremos superar as mazelas do subdesenvolvimento, das dificuldades. Nós somos uma nação que está crescendo. E para crescer, tem que crescer não só com inclusão social, mas com inclusão regional, para que a gente faça cada vez mais parte. E, infelizmente, é visível. Nós temos hoje quase 30% da população do país e participamos com 14% do PIB, né? Uhum. Temos que aumentar isso. O BNDES, os órgãos financeiros públicos e a economia tem que estar de uma maneira mais agressiva na nossa região. Isso vai, sem sombra de dúvida, permitir que essa nossa realidade nacional melhore, um aumento de oportunidade na região Nordeste e na região Norte do país. Se pudéssemos resumir o governo Lula em um ponto específico que teria sido melhor, foi a questão social, realmente? Não, eu acho que ele se destaca em todos, na questão social. Mas algum que tenha sido mais? Tem sido melhor? A nossa política econômica, nós que éramos credores do Fundo Monetário Internacional, que eram devedores, hoje somos credores do FMI. Nós temos hoje uma situação econômica extremamente positiva. Superamos uma crise mundial, vivemos e convivemos com uma crise mundial, onde a população brasileira não foi sacrificada nesse processo. Deixamos de crescer o ano 2009, mas isso não significou aumento de desemprego ou aumento de drama social. Então, para mim, a inclusão social e o crescimento econômico são as marcas desse governo. E o senhor elencaria algum ponto que teria deixado a desejar? Poderíamos ter feito melhor? Nós temos desafios sérios na área da saúde, da educação e da segurança. Eu acho que essas três áreas têm que ter um tratamento urgente, porque são cruciais para a qualidade de vida. E o que é que faltou no governo Lula para que isso tivesse um avanço positivo? Não, eu acho que teve avanços, mas não é suficiente, porque isso vem acumulado há muito tempo e nós não somos uma nação pequena qualquer. Nossos problemas são de 190 milhões de habitantes. Então, tratar a saúde, o sistema SUS, que precisa de um financiamento, nós temos que ter uma política para financiar o SUS, para lhe dar condições de responder às solicitações da população. Nós temos muitas carências nessa área. Nós temos um problema